Bom dia, bom dia, bom dia para todos. Um excelente dia para vocês. Aqui que está falando é Marcos Paris, na nossa quarta live, Espiritualidade em Tempos de Crise. Espero que vocês esteja tudo bem com vocês, aí onde vocês estão, nas suas casas, certo? Esse é o compromisso que nós, todos como brasileiros, e que podemos estar em casa, é ficar em casa. Beleza? O que nós vamos falar hoje, então? Ontem nós falamos de ansiedade. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre um pouco mais sobre como compõe a dimensão da nossa espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, poucas pessoas falam sobre essa dimensão e as pessoas ficam confusas. E hoje eu vou falar sobre um irmão da ansiedade. Talvez o irmão mais chegado. Sabe aquele irmão que está sempre acompanhando? O medo. Pois é, gente. O medo é um dos irmãos mais queridos da ansiedade, se não o mais querido, tá? Eu vou mostrar a diferença entre medo e prudência. Exatamente. Medo e prudência. Qual é o melhor e como isso pode atuar melhor na nossa vida? E no final, eu vou dar 3 dicas de como você pode confrontar o medo. E eu vou dizer depois por que confrontar. Algumas pessoas falam que a gente tem que eliminar o medo e coisa e tal, mas isso, gente... E como você pode, confrontando esse medo, você tem um espaço melhor, um espaço mais... Eu gosto de usar essa palavra, mais tranquilo para você exercitar a sua espiritualidade. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase chamada mente insana em corpo sano. Mente sã em corpo são. Eu coloquei uma vírgulazinha nesse trem aí, e como filósofo eu acho que eu tenho essa condição de fazer. Eu pus mente sana, corpo sano, sana pietate. O que significa isso? Mente sã, corpo são, espiritualidade sã. Cabeça e corpo legal, você pode ter a sua espiritualidade também saudável. E isso é o que, ao longo do tempo, ao longo da minha vida, foi a minha maior procura e maior exercício. Na realidade, assim, gente, eu gosto muito de falar sobre a minha experiência, porque o que acontece? Eu, como a grande maioria, começou a sua experiência espiritual dentro do campo, dentro da esfera religiosa. Então, é assim, eu comecei dentro do que se chama religião e muitas insatisfações, muitos medos, muita ansiedade, muita depressão. E nesse pacote eu percebi que apenas a religião não estava legal. Eu precisava de mais. E eu gosto muito de dizer que é nesse universo de possibilidades, gente. Foi isso que eu descobri. Seja ela na sua religião, na sua filosofia, no seu grupo de estudo, no seu grupo de meditação, no seu trabalho, na sua família, no seu clube, no seu bairro, na sua casa. Bom, qualquer coisa que você consiga se sentir ou consiga exercitar a sua realização pessoal. Sabe quando você sente que... Gente, isso é espiritualidade. Como nós falamos na nossa primeira live, a espiritualidade é um processo. Ele não é algo estanque, algo que está ali, como, por exemplo, uma instituição, que é uma religião, um clube, o seu trabalho. Essas coisas são instituições. Mas espiritualidade é isso maior. E não importa o nome que você dê, tá? Não importa. Por isso que um dos grandes desafios meus ao longo desses anos foi justamente de como falar de espiritualidade sem especificar algo como uma religião, como o seu trabalho, como a sua família, porque ela é tudo isso. Então eu descobri que eu briguei à toa. Eu tenho que falar sobre espiritualidade e eu tenho que muitas vezes especificar do que se trata. Porque hoje eu posso falar de espiritualidade com relação à sua religião, como eu posso falar sobre a sua profissão, como eu posso falar sobre a sua família, como eu posso falar sobre o seu confinamento, que é exatamente isso que nós estamos trazendo. E que, gente, como eu disse, não importa como você dê um nome, o que importa é que tudo isso converge para uma coisa só. Adivinha o que é? Você.
Exatamente, você que está aí me vendo e me ouvindo. E sabe por quê? Não existe espiritualidade sem você, cacete. Gente, muita gente chama essa coisa chamada espiritualidade de infinito, de universo. Eu, especialmente, gosto muito de o grande arquiteto do universo, a grande sabedoria universal. Percebe que o negócio é grande, né? No meu aqui, eu já pego um pacote bem maior do que uma instituição aqui, uma instituição ali, olha lá. Grande arquiteto do universo, a grande sabedoria do universo. E é muito interessante, quando você entra em contato com isso, é quando você está exercitando, é quando você está praticando a sua espiritualidade. O mais legal disso tudo é, você pode estar se sentindo hoje, dentro de casa, num universo muito pequeno. Gente do céu. Não! E sabe por quê? Olhe para você. Se você se conecta com algo maior, esse maior está se manifestando aonde, gente? Despreu. Sabe onde está se manifestando? Em você, gente. Você é o foco. E quando a gente exercita a nossa espiritualidade, existe um outro assunto, e que eu vou falar mais para frente nas outras lives, tá? Que é uma sensação de que você está realizando alguma coisa que você pode dar o nome de missão, de propósito de vida, de... Inclusive, as pessoas dão esses vários nomes que eu estou falando agora, objetivo, de visão de futuro, e um monte de outras coisas, que no final você está satisfeito com os seus anseios, com quem você é lá dentro, com a manifestação desse algo maior em você, nesse lugar onde você está. Então, aonde você estiver, significa o seguinte: existe uma manifestação maior. O mais legal disso tudo é quando você percebe que você fez tudo o que precisava fazer e você tem aquele senso de missão cumprida. Você pode ir até embora dessa terra aqui, porque nós estamos de passagem, tá, gente? Não interessa a sua crença, uma hora nós vamos para algum lugar, não interessa para onde, não é esse o meu objetivo aqui. Mas quando você estiver indo embora, você fala assim, missão cumprida. E quando eu falo de espiritualidade, eu falo de ser integral, uma coisa mais completa, sabe? É uma questão de infinitas possibilidades. Essa é a parte que você precisa prestar um pouco mais atenção aqui que eu vou falar, tá? A espiritualidade é um infinito de possibilidades. Aí você fala assim, pô, Max, você tá de sacanagem, né? Mas a minha vida é isso, minha vida... Gente, infinitas possibilidades, mas são finitas as escolhas. É aí que a gente confunde. As pessoas gostam muito de falar dessa coisa, vem pro meu, que o meu é o máximo, você vai arrebentar, aqui é sim, aqui é verdade, aqui as coisas funcionam, né? Gente, infinitas possibilidades, porque existem muitas almas, existem muitas missões, existem muitos objetivos, né? Mas as escolhas são finitas. Por quê? É aí que entra a nossa dimensão. Nós somos um corpo físico. Então, nós somos um corpo físico vivendo uma vida espiritual. O corpo físico é limitado. Então, fiquem felizes com isso, tá? Escolham alguma coisa e foquem nessa coisa. E aí, dentro desse universo, espiritualidade, infinitas possibilidades. Viver, finitas escolhas. É que aí entra uma coisa interessante. Espiritualidade é não ter o quê? É não ter medo. Sim. Mas, Marcos, o pessoal fala que você não pode ter medo disso, que você tem que eliminar o medo, que não sei o que mais. Gente, é isso que nós vamos falar sobre o medo agora, beleza? Como espiritualidade é você atender o chamado da sua alma, do seu anseio. Eu gosto muito da palavra anseio,
porque ela está ligada à ansiedade. Olha que interessante. Pouca gente fez essa correlação, tá? Anseio e ansiedade. Anseio é aquilo que eu quero. Ansiedade, vocês lembram o que significa ansiedade? Então, lá, para quem não assistiu a live de ontem e de anteontem, voltem lá, mas eu vou dar um pequeno briefing aqui. Ansiedade é medo de não sei o quê. Anseio é eu sei do que se trata, mas ansiedade é medo de não sei o quê. Olha só que interessante. Ansiedade é medo de não sei o quê. Que palavra tem nessa frase que eu acabei de explicar sobre ansiedade? Palavra medo. Bom, se a palavra medo está na explicação do que é ansiedade, o que significa medo? Medo significa algo muito interessante. Medo é a fantasia sobre o futuro. Percebam bem, ansiedade é você ter foco no futuro. Só que a ansiedade, você não sabe do que se trata. Eu tenho acho que vai acontecer, acho que, penso que, não sei do que, eu não sei o que eu vou encontrar, mas o medo, que é fantasia sobre esse futuro, eu sei qual é o meu objeto de medo. Nossa, eu vou falar em público, eu tenho medo de falar em público. Aí eu fico ansioso porque eu não sei o que vai acontecer lá se eu for falar em público. E aí a gente cria um monte de fantasmas, tá? Ah, porque eu vou passar mal, porque eu vou ficar tudo, porque eu vou esquecer tudo, Então, ansiedade, vamos lá. Ansiedade, medo de não sei o quê. Medo é uma fantasia sobre o futuro. E, gente, como é que eu sei que o medo é uma fantasia sobre o futuro? A maior parte das vezes eu sempre falo assim, eu tenho medo de, eu tenho medo que. Quando eu uso essa frase, eu já estou falando do futuro. Só que eu sei quem é meu inimigo. Ansiedade ainda não. No medo, eu sei quem é meu inimigo. E se você teme, o que vai acontecer? É muito interessante, né? Porque o medo é sobre algo também no futuro. E qual é a característica comum, tanto na ansiedade e no medo, com relação ao futuro? Gente, ainda não aconteceu. É futuro. Então, o medo, que é essa coisa, a fantasia sobre o que vai ser o futuro, eu não sei o que é. Então, a maior parte do tempo, nós estamos alucinando. É um termo que eu gosto muito, tá? Não é patológico não, tá, gente? Alucinar é ver algo que não existe. Estou vendo alguma coisa que ainda não existe. Eu criei uma imagem, uma cena aqui dentro, criei um diálogo interno que fala a respeito disso, que fica conversando comigo, olha, e a gente consegue até identificar as pessoas que têm um diálogo interno alto, tá? Sabe quais são? Aquelas que você olha na rua, elas estão falando sozinha. Elas estão conversando com o diálogo interno dela. Pra você ver como é sacanagem. Elas não estão loucas não, tá, gente? Depois que eu fiz alguns treinamentos, eu mudei essa palavra para outra coisa, tá? Ela está tendo um diálogo interno muito alto, ela tem uma necessidade muito grande, alguém para quem ouvir as coisas dela, então ela fala para ela mesma. Gente. Tem um monte de gente sozinha hoje aqui, tá? Tem um monte de gente sozinha esse tempo todo. Então, ela tem necessidade de falar. Ela fala, eu às vezes cumprimento o cara do Jornal Nacional, tá? Eu até gosto, é interessante. Parece que nós temos uma intimidade, né? E o interessante é que o medo, quando você fica com medo, o nosso cérebro, ele disponibiliza uma energia. Exatamente. Ele disponibiliza uma energia para fazer o quê? Qual é a função dessa energia? A função dessa energia é justamente fazer com que você esteja preparado para algo que vai acontecer. E vocês lembram ontem que eu falei sobre sintonia? Essa energia, em grande parte das vezes, ela vai se depositar em alguma parte do seu corpo. E se você não usa essa energia, o que acontece? Doenças. Isso, se você aí desse outro lado disse doenças, acertou. Porque se eu não usar essa energia, ela fica parada, estagnada, tá, gente? Pois é. Ficando parada, estagnada, ela vai se tornar alguma doença. Não é o assunto hoje com relação a isso, mas eu queria dizer o seguinte. Qual é o primeiro passo que acontece para disponibilizar essa energia? Eu tenho a minha mente que vai pensar a respeito desse medo
que é uma coisa que ainda eu não sei se vai acontecer ou não, e eu tenho aquilo que eu falei chamado de sinapse. Vocês lembram disso? Uhum. O que acontece nesse momento que eu faço, tem a sinapse? Acontece o seguinte, eu imito vibração. Eu imito uma onda. E essa onda vai me trazer o quê? Eu mando coisa boa, recebo coisa boa. Eu mando coisa ruim, recebo coisa ruim. Então, o medo de alguma coisa que não aconteceu, gente, atrai coisas que vão acontecer. Ou atrai a energia, essa coisa que vai ficar no seu físico, de uma coisa que não aconteceu. É muito interessante. Imagina que a sua vida é uma roda de 100%, beleza? 100% de coisas que aconteceram. Então, sua vida aconteceu 100% de coisas. Vocês sabiam que 70% disso, na realidade, foi só fantasia da sua cabeça? Foi só coisas que o seu medo achou que ia acontecer e não aconteceu? E dos outros 30, olha só que interessante, dos outros 30, 20% não aconteceu do jeito que você planejou. E os outros 10 esteve no seu controle. Então, olha só que conta doida, tá, gente? 90% do que a gente acha que vai acontecer na nossa vida ou não aconteceu ou aconteceu de jeito diferente. Os outros 10 estavam no comando. Então, o medo, ele tira muito da nossa experiência. Lembra? Um espírito, um corpo vivendo uma vida espiritual. Então, significa que a gente perde muita experiência espiritual. Nesse sentido, eu gosto até de contar sobre a minha experiência. Você lembra que eu falei que a minha vida espiritual começou, como de quase todo mundo, dentro da caixinha da religiosidade? Lá eu aprendi a ter muito medo. Medo de punição, medo de falta, medo de errar, medo de não ser o suficiente. Medo. Foi muito interessante que dentro da primeira experiência religiosa que eu tive na minha família, eu não tinha respeito por Deus, nem amor por Ele. Eu tinha o quê? Medo. Medo. Como é que eu, vivendo minha espiritualidade dentro do campo religioso, poderia ter um resultado legal se a coisa que eu vivia era chamada de medo? Não dava. Por quê? Eu despendia uma energia com medo de que alguma coisa fosse acontecer. E essa energia, sabe o que ela faz, gente? Ela te para. Vocês já perceberam que é exatamente isso, né? Quando você tem medo de fazer alguma coisa, você para. Até você ter 50 formas diferentes de como eu posso, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Quando você vê, já passou. Pois é. E você lembra que eu falei no início que a gente confronta o medo e não controla ou elimina? Por quê? Porque na realidade é o seguinte, cada vez que você se defronta, cada vez que você se depara com medo, e aí essa energia que faz você, ou melhor, que você despende para poder atuar em cima disso, ela te para, você não fez nada de diferente. E aquela coisa que você tinha medo, amanhã pode acontecer de novo, porque está dentro do contexto. Por exemplo, você viajar de avião. Eu tenho medo de viajar de avião. Toda vez que eu entrar no avião, eu vou ter medo. O contexto é viajar de avião. Eu vou ter medo e... É que eu falo de avião porque eu vejo muita gente com medo. Eu adoro viajar de avião. Mas eu vejo pessoas que já entram. Antigamente, dentro dos aviões, tinha aquelas garrafinhas de bebida, tá? Principalmente voo internacional. Nossa, o que eu vejo de gente que já entra, senta e já pede uma. Porque ela precisa de algum recurso externo para fazer o quê? Drenar aquela energia que foi separada, que foi selecionada para quê? Para a reação dela fazer o quê? Eu preciso reagir a esse evento que vai acontecer. Que evento? Eu tenho medo de avião e o avião vai cair, ou vai ter turbulência. Ansiedade
Acontece antes, tá? Na porta lá antes. Ah, eu vou entrar, o que, que vai acontecer? Essa é a diferença básica entre os dois. São irmãos, mas eles atuam diferente, né? E aí, medo? O medo, algumas pessoas dizem que o medo é natural do ser humano, tá, gente? E aí eu fui pesquisar sobre isso. Eu achei muito interessante. Vou contar 2 eventos relacionados a medo que tiram um pouco ele do âmbito de ser natural. O primeiro é o seguinte, quando eu falo que o medo é natural, né, já é do ser humano, uma antropóloga, ela fez uma pesquisa séria, e ela descobriu que entre os índios, essa palavra não existe, tá? Não existe a palavra medo. Pois é, não existe a palavra medo. Eles são livres, inclusive as crianças, aqui a gente chama de mandioca, eu nunca sei o nome, tá? Mandioca e aipim. Qual dos dois é o venenoso, tá? A gente come um deles, beleza? Aqui em São Paulo a gente chama de mandioca, eu acho que é o aipim. Mas isso era uma cultura de inclusive, sobrevivência do índio muito forte. Eles cultivavam o que tinha veneno. E na hora deles ralarem para fazer a farinha, escorria aquele sorgo que era justamente o veneno. E as crianças pulavam aquilo. E os pais só avisavam: se você pisar, você morre. E as crianças simplesmente pulavam, coisa e tal. Então, elas não foram criadas com relação à palavra medo. Aí você fala, poxa, elas então não têm medo? Gente, se a gente olhar a nossa história, tá? Quando os portugueses chegaram no Brasil, houve um movimento de escravidão e tudo mais. Houve uma cultura que não foi escravizada. Foram os índios. Por quê? Eles não tinham medo, eles não podiam ser subjugados. Exatamente. Os negros foram subjugados porque a palavra medo, e era assim que era controlado, assim que a gente é controlado, tá? É assim que hoje você está na sua casa, sendo controlado por mídia e coisa e tal, porque você está numa farofa total aí. Então, o medo controla. Beleza? E isso é muito sério. Então, o que acontece? Se isso é cultural, como é que a gente faz? Outra pesquisa que eu, inclusive, eu tenho isso registrado, até gravei no meu computador aqui. Os SEALs, que são os Mariners americanos, eles são treinados a simplesmente desligar o medo. O medo, enquanto comportamento, quem controla é uma coisinha chamada amígdala, que fica bem no centro do cérebro, que tá? É o nosso cérebro mais primitivo, mais antigo. Então é aquela coisa assim, ele está sempre em sinal de alerta. Então, o medo, quem cuida era a amígdala. E eles descobriram como desligar esse trem. Através de uma série de coisas que eu não vou nem falar aqui como é que funciona, mas eles desligaram o medo. E aí essas pessoas voltam da guerra, elas não têm medo de nada, elas para atravessar a rua, elas nem olham para os lados, nem verificam se o sinal está fechado ou não. Ponto. Então o que acontece? Se o medo não é natural, ele é cultural, então nós temos como fazer o quê? Começar a cuidar disso. E aí que vem a sacada. Existe uma coisa chamada medo, que é uma fantasia sobre o que vai acontecer no futuro. E existe uma coisa chamada prudência. Uma coisa é fato, gente, nós vivemos em um ambiente com perigo. Sempre. Sempre. Nós já nascemos num ambiente perigoso. E isso eu não vou diminuir para vocês, tá, gente? Por mais que eu esteja falando de espiritualidade. Vivemos num ambiente perigoso. Então, o que acontece? Nós precisamos, sim, de uma prudência. O que é prudência? Eu sei que se eu for descer uma escada, eu tenho que olhar se tem corrimão. Eu tenho que olhar para ver se a escada não é de piso liso e se ela não está molhada. Uma série de coisas que vão me prevenir de acontecer alguma coisa. Percebe qual é a diferença nesse caso? Eu estou sendo prudente com relação a isso. Cara, eu vou sair com o meu carro. Será que o meu carro tem combustível? Será que os freios estão legais? Será que a mecânica está em dia? Será que eu estou com a minha carta? Gente, isso é apenas uma prudência. Chequei, zerou, morreu. Vocês percebem que é uma energia, uma adrenalina numa quantidade muito menor? Porque, sendo parente da ansiedade, qual é um dos hormônios que atua no medo? Adrenalina. Exatamente. A mesma adrenalina da ansiedade é a mesma adrenalina do medo.
Só que em ambos, quando estão descontrolados, gente, é pior que suco. Você está tomando lá de garrafa. A prudência, inclusive, é eu atravesso a rua, eu saio de carro, eu desço as escadas a todo momento? Não. Pois é. Então, a prudência, ela é uma ferramenta que é muito interessante. Por que eu estou falando isso? A primeira é que a prudência é o seu medo sendo confrontado. Se o medo é uma fantasia do futuro, a prudência é o que efetivamente pode ocorrer, que eu conheço e que está no meu controle de fazer o quê? Ter uma ação em cima. No medo, você já nem vai, tá? Eu não vou descer a escada, não vou sair de casa de carro. Não vou fazer uma série de coisas, porque o medo não deixa. Mas eu preciso descer a escada, eu preciso sair de casa. Eu preciso ficar em casa agora. Tem gente que está com medo de ficar em casa, gente. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo lá fora, e se eu estiver lá fora, eu sei o que está acontecendo. Só que o que está acontecendo pode acontecer e você não quer. Então, de novo, ansiedade, você tem o problema do conflito. Então, você vê, é parente esse medo. Você tem medo de ir lá fora, sim, porque pode acontecer alguma coisa, mas você tem medo de ficar em casa porque não sei o que vai acontecer aqui dentro de casa e medo. Não, gente, prudência. Vamos olhar para a prudência. Estou dentro da minha casa, beleza. O que eu estou fazendo, olhando para as coisas que estão acontecendo, o que eu posso estar no meu controle, o que eu preciso evitar, mas é isso. E o que tem isso a ver com espiritualidade? Medo e espiritualidade, Marcos? Muito simples. Vocês lembram da minha história religiosa? Aí eu fui procurar tantas outras, e aí encontrei espiritualidade no meu trabalho, eu encontro espiritualidade na minha família. Quando eu parei de ter medo e comecei a ter respeito, ter prudência, a minha vida espiritual se tornou outra coisa. Para vocês verem, eu discutia muito religião. Hoje eu não discuto mais. Amo todas. Mas se você não exerce todas. Até eu amo a humanidade e não tem todo mundo aqui dentro da minha casa. Porque isso é uma das características, olha só que interessante, gente, da espiritualidade. É um outro atributo da espiritualidade, amor incondicional. E o medo, olha só o que eu vou falar agora, tá, gente? O medo, ele detona qualquer amor incondicional. E como é que eu sei disso, Marcos? É assim, quando eu tenho medo, eu só amo se a coisa acontecer assim, porque eu não dou conta se for diferente. Isso acontece, o medo faz a mesma coisa em outras áreas, tá? No seu trabalho. Como eu tenho medo de perder o emprego, e hoje tem muita gente dentro de casa com esse medo, mas o que ele faz? O medo faz com que eu não veja outras possibilidades. Por quê? Porque o emprego tem que ser assim, porque senão eu não dou conta. Então, o medo faz com que, por exemplo, o amor incondicional, que é uma coisa importantíssima dentro da sua espiritualidade, sem esperar nada em troca. Não é que você não vai receber, viu? Presta atenção no que eu estou falando agora. Não é que você não vai receber, mas se você não receber, tá tudo 10, tá tudo bem. Então, o medo mata a espiritualidade quando você olha por esse aspecto. Eu não exercito mais o respeito, eu exercito o medo me trava, se eu travo eu não faço, se eu faço eu quero do meu jeito, e entra o mimimi, entra o mimo, espiritualidade não cabe mimo, porque a vida é a vida, ela acontece da forma que ela está acontecendo, e a gente navega nela, não briga com ela. Então, medo, espiritualidade é água e óleo. Eu ia falar vinho, mas ainda não. É água e óleo mesmo, tá, gente? Água e óleo. E como eu prometi, dicas de como você pode confrontar o medo. Gente, vamos lá. Agora eu vou usar o racional da filosofia para você ter um controle maior sobre o medo, tá? Você vai perguntar para você: dentro da minha casa, está acontecendo algo que afete a minha saúde? Física, mental
espiritual? É parar e perguntar a si mesmo, existe alguma coisa que está acontecendo dentro da minha casa que afete a minha saúde espiritual, física e mental? Se você disser que sim, sente a bunda na cadeira, pegue um papel e um lápis e escreva o que é. Tira daqui, gente. Pelo amor de Deus, tira daqui. Tira da cabeça, põe para o papel. Porque é uma coisa muito interessante, tá, gente? Tudo que está na nossa cabeça, a gente tem medo de perder. Isso significa o seguinte, a cada 5 segundos você está repassando toda a lista de coisas que passam na sua cabeça com medo de você perder alguma coisa. Então, tem alguma coisa afetando? Sim. Escreve tudo que está te afetando em cada uma dessas áreas. Beleza? Se não, gente, tá ok. Beleza? Não tem do que temer. Não tem nada afetando minha saúde física, mental, espiritual. Mas se tiver, relaciona. E aí, depois que você relacionou, vem a segunda pergunta. Que é a segunda dica. Estou fazendo tudo o que é possível. Estou lendo aqui na minha colinha, tá, gente? Estou fazendo tudo o que é possível para cuidar de mim e das pessoas que estão comigo com relação a esses medos? Se sim, olha só a sacada, que coisa de doido. Se sim, gente, você não está tendo problemas de perigo. Você está fazendo tudo o que você pode e tudo o que é possível fazer. Agora, se não, nós vamos para a terceira pergunta. Com quem eu posso entrar em contato para tirar minhas dúvidas sobre isso que está acontecendo e eu preciso cuidar? Gente, pode ser uma instituição do Estado, já tem apps, inclusive, para esse tipo de coisa, amigos, mas, gente, mas só pega amigo que é para cima, tá? Curtir. Porque para jogar pá de cal tem um monte de gente. Foi isso que eu encontrei a minha vida inteira, tá? Muita gente jogando pá de cal. Encontrei outros que não, beleza, mas em algum momento da minha vida eu não sabia selecionar isso, tá? Mas isso é para outra live, tá? E aí, pegar pessoas, inclusive da área. O meu plano de saúde aqui ligou perguntando se estava tudo bem, se tinha alguma coisa que eles poderiam ajudar a tirar dúvida. Até plano de saúde está fazendo isso, gente. Eles são os mais interessados nisso. Liguem e tirem essas dúvidas. Então, vamos lá revisar? São esses 3 passos, tá, gente? Pergunte a você dentro da sua casa, está acontecendo alguma coisa que afete a minha saúde física, mental e espiritual? Se não, tá tudo ok, esquece as outras. Senta e aí vai procurar aquele seu local de descanso para você fazer sua meditação. Vai seguir as orientações que eu te dei nos 2 vídeos anteriores sobre ansiedade. Beleza? Sim, está acontecendo. O que? Relaciona. Relacionou? Cara, estou fazendo tudo o que é possível para mim, para as pessoas que estão comigo com relação a essas coisas? Se sim, de novo, gente, não tem problema. Senta de novo e vai curtir o dia. Tem. Então, nós vamos procurar quem pode ajudar. Quem é que pode ajudar em cada uma dessas áreas? Amigo, instituição de Estado, plano de saúde, o diabo que seja. Beleza? E eu vou dar uma extra. Tá? Eu estou usando minha sabedoria espiritual nesse momento? Ou estou me deixando levar pelo medo? Gente, pode parar, sentar, olhar para essa lista que você fez e se perguntar sobre isso. Estou usando a minha sabedoria espiritual nesse momento ou estou deixando ser levado pelo medo? O medo joga a tal da adrenalina. Gente, a adrenalina no nosso corpo, como eu falei já anteriormente, ela vira toxina. Mas no momento que ela está atuando, eu vou contar um lance da minha vida para vocês, tá, gente? Quando eu era mais jovem, lá no colégio ginásio, eu tinha um problema sério de timidez, seríssimo. Eu poderia dizer que naquela época era patológico, tá? Só que ninguém sabia, porque eu não comentava. Medo. Eu vou depois falar sobre vários tipos de medo, então o medo deles realmente naquela época, era de me sentir inferior perante os meus amigos e colegas, e até a minha família. Então eu não dizia nada sobre isso. E um dia eu estava na sala de aula, eu tinha uma amiga, uma pessoa muito bacana, e ela sentava na minha frente. Gente, eu tenho
talvez não dê para vocês perceberem aí, mas eu tenho 1,86 m. Na época eu devia ter 1,80 m, tá? Já era grandinha, tomei muito Fontoura. E aí, ela sentava na minha frente e ela era maior que eu, gente. Pois é. E um dia a professora tá lá na frente, professora de história, e ela vira e fala assim, porque Marco Aurélio... Eu falei, nossa, gente. Eu suava frio. Meu joelho travou. Minha boca parecia que ia quebrar. São reações do medo, tá? Porque ela falou Marcos Aurélio. O meu nome é Marcos Aurélio. Mas eu não ouvi Marcos Aurélio. E aí ela continua. Porque Marco Aurélio, o rei, ela tá falando da figura histórica do Marco Aurélio. E não de mim. Eu já achei que ela ia chamar na frente. Olha só como é o medo. O medo é uma fantasia do futuro. Eu falei, lascou, ela vai me chamar lá na frente. E, gente, eu tava falando sobre aula de história, o que eu ia fazer lá na frente? Porra nenhuma. Talvez perguntar sobre... não sei, eu criei uma fantasia. E, gente, nesse momento eu descobri que eu precisava lidar com o medo. É claro que esse medo tinha um nome. Esse medo tinha medo de falar em público, tá? E tudo bem. Aí o que acontece? Foi muito legal, porque eu fui atrás de me resolver com relação ao medo. Então, nessa época eu já comecei a estudar controle mental, tal. Foi o que, durante a minha vida profissional em TI, eu fiz curso de psicanálise, fiz curso de programação neurolinguística, fiz curso de comportamento, curso holístico, medicina indiana eu fiz, gente, porque eles falam muito sobre a mente. Então, assim, eu fui atrás de uma série de coisas que me ajudassem com relação a essa coisa do medo. Por isso que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, sobre o medo. Porque foi uma das coisas que mais me bloqueou com relação à minha espiritualidade. Algo que para mim sempre foi muito importante. Embora eu não soubesse como juntar os pacotes. Nas nossas conversas, nas nossas lives, sempre que eu trouxe as coisas para vocês aqui, foi porque eu presenciei, eu vivenciei, eu experimentei, tá? Em algum nível, de alguma forma, e aí eu quero compartilhar com vocês isso, justamente porque eu descobri que a espiritualidade foi o que me trouxe até onde eu estou, e tenho certeza que vai me levar para onde eu quero. Exatamente. Você lembra aquele senso de missão cumprida? Beleza. Para mim, o canal e a via é a espiritualidade que entra todas aquelas áreas que eu falei para você, tá? E para mim isso é muito importante. Bom, nós vamos ficando por aqui hoje, porque amanhã eu vou trazer mais conteúdo sobre o medo, porque eu quero falar de uma coisa muito legal daqui 1 ou 2 lives, tá? Que está afetando todo mundo hoje aqui, que é a coisa chamada trabalho. Mas eu ainda preciso falar um pouco mais sobre o medo, beleza? Porque isso afeta diretamente a escolha em todas as áreas da nossa vida. E hoje, na sua casa, você aí na sua casa, conversando com as pessoas, conversem sobre os medos que eles têm. É muito interessante porque o que eu vou falar aqui pode parecer, assim, como eu posso dizer para vocês, pode parecer que todo mundo sabe, mas eu não vejo ninguém conversar. Gente, nós não somos super-heróis, tá? Não. Heróis, pela vida que a gente leva, que está beleza, mas super-heróis, a palavra super traz que cada herói tem um poder, uma coisa, Então, a gente se acha indestrutível, infalível, e aí vai. E a gente faz isso muito com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos. Parece que a gente nunca vai ter problema nenhum, e é mentira. Mentira. Eu sinto em dizer para vocês que vocês são mentirosos. Porque eu também sou. Algumas vezes a gente dá uma de marrudo, fortão e coisa e tal. E, bicho, lá dentro, que é onde vive a sua espiritualidade, lá dentro tá um puteiro. É uma zona. Ninguém se entende lá dentro. Então, cuida disso. Sentem, conversem sobre seus medos. Fale dos seus anseios. Fale da sua ansiedade. Conversem entre vocês. Inclusive, aproveita, vocês estão dentro de casa, gente. Quem sabe tirar alguma coisa muito boa disso tudo? Um novo nível de relacionamento dentro da família.
uma nova visão sobre o seu trabalho, uma nova visão sobre o seu grupo de social, sobre o seu bairro, sobre a sua religião. Tirem isso. Bom, mas espero que hoje eu tenha trazido um conteúdo para vocês pensarem ao longo de 24 horas. Amanhã às 10 horas nós estamos aqui de novo. E uma coisa muito interessante, tá, gente? Uma pessoa me trouxe uma pergunta e eu achei muito interessante. Vou ler para vocês aqui na íntegra a pergunta que ela fez, tá? Eu tenho medo de não conseguir cumprir minhas obrigações. Isso nós vamos falar amanhã. O meu medo é de não conseguir cumprir com minhas obrigações. Isso é o famoso tem que. Gente, isso acaba com todo mundo. Jesus amado. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso amanhã, tá? Um pouco, o suficiente para vocês terem alguma ação em cima. Porque isso está relacionado com autoestima, está relacionado diretamente com medo. Que medo é esse, gente? Eu vou trazer alguns medos para vocês. E esses medos vocês podem estar vivenciando agora. Mas façam o que eu falei para vocês hoje, tá bom? E aí, recadinhos finais. Gente, entre no meu canal, Marcos Paris, lá no YouTube. Se inscrevam, assistam as palestras nossa live quantas vezes você quiser. Façam comentários, tragam dúvidas. O que vocês querem ouvir sobre espiritualidade, já que vocês estão aí dentro das suas casas? E tem alguma coisa que está incomodando. Fala do jeito que você entende, do jeito que você percebe. Pode falar e a gente vai conversar sobre esses assuntos. Tragam para nós, porque o que você está vivenciando pode ser que outras pessoas estão vivenciando e isso pode ser muito útil. Eu estou trazendo para você coisas que eu cavoco agora, estou cavocando nesses dias com as pessoas com quem eu converso, coisas que foram minha experiência, mas se vocês trouxerem coisas que vocês estão vivenciando, Lelê, aí sim nós vamos estar amplificando o resultado desse trabalho, beleza? Porque o que você está passando pode ser o que muita gente está passando também. Então, se inscreva no meu canal. Se vocês quiserem me mandar um direct pelo Instagram, fiquem à vontade. Estamos lá o dia inteiro olhando para ver se vocês mandam. Pode ser pelo Message, para quem está no Face, tá bom? E se vocês entrarem no meu site, www.coachingespiritual.com.br, www.coachespiritual.com.br, no final da primeira página tem lá o Muro das Inquietações. Entrem nele e registrem quais são as inquietações. Olha só, pleonasmo. Quais inquietações te inquietam? Tá? Quais inquietações estão te afligindo, estão te trazendo medo, ansiedade, estão atrapalhando a sua espiritualidade, o seu profissional, o seu familiar, o relacionamento, Escrevam lá e eu vou estar com muito carinho. Em algum momento a gente vai falar sobre esse assunto. Se nessas lives, ótimo. Se não, eu vou retornar para vocês pessoalmente e tudo mais. Tá bom? Um grande abraço. E amanhã, 10 horas, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Um grande abraço, pessoal.